E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física? Hoje nós vamos voltar ao assunto natação, mas não vamos falar especificamente sobre natação não. Nós vamos falar hoje sobre festivais de natação. Festivais, aqueles eventos que algumas academias, algumas entidades costumam fazer, né, de motivação. E vamos falar um pouquinho disso. Aqui na Escola de Educação Física da USP eu faço um festival há muitos anos. Comecei em 1997, já fiz 36 edições. É bastante, né? E eu tenho uma experiência, então, bem razoável nisso. Acho que eu posso falar alguma coisa sobre isso. E o que eu vou dizer serve tanto para profissionais como para pais. Os profissionais para se conscientizarem da importância, né, do tipo de efeito que esses eventos têm, e os pais para reivindicarem das academias, dos clubes, dos lugares onde os filhos fazem aula, que reivindiquem que a empresa também faça a organização disso. Porque até algum tempo atrás era mais comum a gente ver a organização desses eventos. De uns tempos para cá eu sinto que a coisa diminuiu muito. As academias têm se contentado apenas com as aulas, pura e simples. Algumas academias, quando recebem um convite para ir a um festival, levantam as mãos para o céu e vão correndo, mas organizar o próprio evento, eventos internos, menores, para aqueles mais novinhos, muito dificilmente. Antigamente o DF Água Branca fazia festivais abertos, lá no Ibirapuera também, a Secretaria de Esportes fazia festivais abertos, enormes, festivais grandes. A gente não tem mais visto isso, né? Então os festivais caíram um pouquinho no ostracismo e eles têm um potencial muito interessante, por isso que eu queria falar. Primeiro eu vou falar especificamente sobre os eventos. Festivais são aqueles eventos desportivos, eu chamo de eventos desportivos pré-competitivos, né? Que a gente coloca as crianças, a gente faz na forma daquelas provas, né? A gente faz umas saidinhas para que todo mundo saia junto, faça uma demonstração do nado crawl, do nado costas, às vezes com um estilo já completo, às vezes ainda com uso de material. Tem alguns festivais de demonstração que se faz ainda com pranchinha, com uso de materiais assim. E esses eventos eles têm dois objetivos básicos, que é educar e motivar as crianças. Educar no sentido de passar para a criança aquela coisa dela controlar os nervos na hora H, da importância dela fazer uma demonstraçãozinha para os pais. A criança começa a enxergar a relação entre preparação e desempenho. Essa é uma relação muito importante que ela deve levar para a vida toda dela. Enfim, a gente vai educando as crianças nesses responsabilidades, chegar no horário, trazer o seu equipamento completo, ficar junto dos colegas, prestar atenção nas orientações, parte de responsabilidade. A gente sente que a gente trabalha essa parte de responsabilidade, essa parte educativa é muito forte nesses eventos. Quando a gente faz ele bem feitinho, é muito forte. E a motivação também, a criança adora aquilo, né? Os pais vão assistir, documentam, filmam, fotografam, ganham prêmios, ganham medalhinhas. O moleque sai de lá motivado, fica pensando nisso semanas, né? Então esses festivais são feitos para isso, para educar e para motivar as crianças. Então é muito importante que eles sejam feitos. Podem ser feitos anualmente, podem ser feitos semestralmente, isso vai depender das condições de cada academia, de cada entidade, né? Se tem condição de fazer cada 6 meses, é uma periodicidade boa. É a periodicidade que a gente faz na USP. Na USP nós fazemos cada 6 meses. Eu particularmente faço em maio e em outubro. Antigamente eu fazia junho e novembro, mas o meu evento colidia com outros eventos de escola, eventos de igreja, essas coisas todas, então eu puxei um pouquinho. Então eu faço maio e outubro. Todo maio e outubro tem festival de natação no curso de natação da USP, é muito legal, muito legal. Então esses eventos sendo feitos periodicamente alavancam o processo de ensino-aprendizagem de uma maneira absolutamente óbvia, absolutamente óbvia. E a principal característica, eu posso dizer, a principal característica
que fala dessa coisa de motivação é o fato de que você tem que premiar todo mundo. A premiação não é por colocação, por desempenho. A premiação é por participação. O importante é participar, o importante é ir, né? Vocês vão ver na hora H que tem muita criança que fica arredia, que no final das contas não vai. Tem muitos pais que acabam não ajudando muito nesse processo todo. Enfim, tem criança que acaba não indo, né? Mas o ideal é que todas as crianças convidadas e que tenham o mínimo de capacidade para fazer as provas, todas elas participem. Por quê? Porque participou, ganhou. Participou, ganhou uma medalhinha, uma fita, um brindezinho. Normalmente medalha. Na cultura brasileira a medalha é muito mais motivante do que qualquer outra coisa. Em outros países eu já ouvi dizer que brindes, fitas e outras coisas dão certo. Aqui no Brasil é medalha. É medalha. Aqui no Brasil precisa ser isso. Então a gente deve fazer esses festivais com uma certa periodicidade. Um pouco maior, um pouco menor. É importante que eles estejam sempre presentes. Tá bom? Com relação à organização, tem duas maneiras de se fazer esse festival. A menos comum, eu já fui convidado para um evento desse e já participei de umas duas edições. É quando você reúne os atletas por tempo. São eventos time group. Ou seja, todo mundo que está numa certa faixa de tempo nada junto. Pode ser aluno mais velho, mais novo, menino, menina. Inclusive esse festival que eu fui convidado chamava, não sei se ele ainda existe, chamava Somos Todos Iguais. E ele era um festival de inclusão, incluía deficientes físicos. Então até os deficientes físicos nadavam. Então quem tinha aquela faixa de tempo mais fraquinha, nadava todo mundo junto. Aí uma faixa de tempo um pouquinho mais forte, nadava todo mundo junto. Muito bacana. Quem era mais rápido, nadava também todo mundo junto. Menino, menina, com deficiência, sem deficiência, nadava todo mundo junto. Esses são os eventos time group. Mas o que é mais comum aqui no Brasil, e é o que nós fazemos na USP, aqui, né, é o evento age group. Age group é quando você divide por categorias de idade, né? Eu aqui na USP faço 9 anos. 9 anos divido em masculino e feminino. Nada todo mundo com 9. Quem é com 9, nada com 9. 10, nada com 10. 11, nada com 11. E assim vai. Fica mais justo, fica mais homogêneo, fica mais simples de fazer. A gente monta um balizamento prévio, depois eu vou explicar o que é isso com mais tempo. E fica bem legal, Os eventos Age Group são os mais comuns, esses festivais que eu comentei no início que eram feitos e que hoje eu não ouço falar mais, todos eram Age Groups, Eu só conheci Time Group mesmo esse festival que eu comentei, o Somos Todos Iguais, e era muito bacana também, os efeitos eram rigorosamente os mesmos. Tá? Mas uma coisa que eu queria deixar claro assim, é que os efeitos desse festival, daí o fato de eu ser um defensor, quando eu comecei a fazer aqui, a gente apoiou um pouco e havia pequenos desacertos, mas como eu estou aqui esses anos todos, eu pude de ano para ano agregar melhorias, agregar aperfeiçoamento na nossa organização, e hoje o festival é muito bem organizadinho, muito bem disciplinadinho. É um festival que dura 3 horas, começa às 9 da manhã, termina meio-dia e pouco. A gente consegue fazer 3 nados nessas 3 horas, a gente consegue fazer 3 nados, isso é bastante, premiar todo mundo. O aluno que faz 2 nados ganha 2 medalhas, quem faz 3 nados ganha 3 medalhas, o moleque sai medalhado, e no final ainda tem um revezamento, o moleque nada do revezamento sai com 4 medalhas, sai medalhado. Mas o que eu queria deixar claro é assim, a importância desses festivais, os efeitos desse festival, eles não são sentidos apenas no dia, e depois, como eu falei, algumas semanas, algumas coisas assim. Não é isso. Começa muito antes. Quando você anuncia o festival, e no caso do nosso festival, que já é tradicional e tal, quando você anuncia que vai ter, anuncia a data, fixa uns cartazes já de divulgação, é interessante dizer que as aulas ganham uma motivação muito grande, porque as crianças começam a se preparar, a nadar, a fazer tudo que fazem em aula em função do evento.
Ou seja, as crianças começam a fazer tudo o que precisa ser feito, não porque você está mandando, mas porque eles estão se preparando para o festival, para fazer um bom papel no festival, para mostrar para o pai e para a mãe do que eles são capazes. Isso é muito legal. Então as aulas ganham uma alavancagem muito grande, muito grande. O professor consegue das crianças coisas que sem o festival não conseguiria, ou levaria muito mais tempo. Então, os efeitos do festival, eles começam a ser sentidos muito antes e terminam muito depois. Como eu faço um a cada 6 meses, a gente está sempre com um festival aquecendo a motivação, a disciplina, o empenho das crianças. A gente tem sempre um evento nos ajudando, de alguma forma está sempre ajudando. É muito bacana, é muito bacana. Quem ainda não faz, quem é profissional de educação física, nunca teve chance de fazer, experimentem que vocês não vão se arrepender, não vão se arrepender. E uma outra coisa interessante que eu queria dizer sobre os festivais é o seguinte: quando você estabelece um festival de natação dentro de um curso, você necessariamente vai ser obrigado a abordar certos itens da natação que sem o festival ficam muito esquecidos, que são as habilidades ligadas às saídas e às viradas. Se você pegar um curso de natação numa academia, num clube, em algum lugar, um centro esportivo, um CEL, qualquer coisa do gênero assim, quando não tem um festival, a aula se restringe mais à técnica dos nados. Os nados, braçada, pernada, respiração, coordenação, essas coisas todas. Fica-se muito em cima disso. Que é isso que os pais mais demandam, que as crianças mais se interessam, que as coisas vêm mais assim. Quando você cria um festival de natação, não. Que aí, no dia lá, a criança vai precisar fazer uma saidinha, um mergulho. Vai ter apitinho de comando. Vai ter que aprender os apitos, vai ter que aprender a mergulhar, ajustar a touca, ajustar o óculos, amarrar a sunga. Quando a prova tiver 2 pernas, tiver ida e volta, vai ter que aprender a fazer a virada. Vai ter que fazer. Então, esses conteúdos ligados principalmente às saídas e viradas, que muitas vezes são preteridos num curso de natação comum, você é obrigado a abordar. E abordar com aquela premência de que vai ser útil no dia do festival. O cara tem que caprichar e tem que repetir, e vamos fazer de novo, e vamos fazer certo. Ah, agora sim, parabéns, agora tá legal. E esses aspectos ligados à saída e virada, eles são natação também. É claro que natação refere-se aos estilos, aos nados. Mas saídas e viradas é o quê? É outra modalidade? Não, é natação também. Mas são aspectos que ficam relegados se você não tem um evento. A experiência que eu tenho, eu já trabalhei em academias que tinham festival, academias que não tinham. Nós aqui, eu estou aqui há muitos anos, no começo nós não tínhamos festival, criamos o nosso em 1997, e de lá para cá eu noto perfeitamente isso. A gente ganhou agora esses aspectos. Então a criança não só tem o seu aprendizado mais sedimentado, com uma motivação maior, participa com uma motivação maior, e o processo todo, como eu digo, fica alavancado, mas ele fica mais completo também, ele fica mais pleno, porque além dos nados em si, a criança vai ter que usar os nados para fazer as provas, mas ela também vai ter que fazer as saídas e vai ter que fazer as viradas. Então o aprendizado fica mais pleno, fica mais sólido e mais pleno. Então, profissionais de educação física que trabalham com cursos de natação, se ainda não fazem festival, experimentem. Experimentem. Pais cujos filhos nadam em lugares que ainda não tem festival, pleiteiem isso. Falem com os professores, falem com o coordenador, falem com o dono da academia, pleiteiem. Pode ser uma simples demonstração, uma coisa de final de semana, um sábado de manhã, uma coisa bem simplesinha, uma demonstração, usando pranchinha, ganhando uma medalhinha simplesinha. Vocês vão ver a maravilha que um evento desse, quando bem organizadinho, sem atrasos, né, não deixando criança passar frio, não deixando criança esperar demais. A gente vai falar disso em outros vídeos. Quando bem organizadinho, é muito bom, é muito bom. Eu garanto porque eu faço isso aqui há muitos anos. Eu estou aqui na USP há 30 e tantos anos, estou aqui desde 1982,
e desde 1997 eu faço festivais regulares, tenho academias convidadas, 6 academias convidadas que eu trago para cá, e é uma maravilha, é um dos eventos que eu posso dizer tranquilamente, uma das coisas que mais me realizam profissionalmente, talvez até mais do que as próprias aulas em si, a orientação que eu dou para os meus monitores, os festivais, eu durmo feliz. No dia que tem festival eu vou para casa, eu durmo feliz. Tá bom? Eu vou fazer mais alguns vídeos. Esse vídeo é o primeiro de uma pequena sériezinha. Vou fazer mais alguns vídeos para esclarecer mais algumas coisas a respeito disso, para colocar alguns detalhes. Vamos descer agora uns detalhezinhos que eu acho que vai ser bem legal para todos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aqui. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Ativa o sininho para vocês receberem um aviso sempre que eu subir novos vídeos, tá bom? E não deixa de visitar o meu site, o www.universoef.com.br. Tchau!